Então, 2024 já começou e você ainda não colocou sua vida no eixo? Relaxa, a maioria das pessoas ainda não. Mas eu tenho que te dizer que o início do ano é um dos melhores momentos para implementar mudanças e se organizar para correr atrás dos seus objetivos. Essa vibe de recomeço é justamente a faísca que você precisa para se motivar a se organizar e adotar os hábitos fundamentais para conquistar a vida dos seus sonhos. Se você souber utilizar esse período de forma correta e implementar mudanças estratégicas aqui, grandes coisas podem ser construídas. Coisas que você demoraria anos e anos para conquistar podem ser realizadas em um curto período de tempo. E eu digo isso com muita convicção porque eu vivi isso. Em 2021 eu tava completamente ferrada financeiramente. Eu tinha fechado a minha loja online na época da pandemia, eu fiquei sem fonte de renda. Nesse momento eu tava vendendo trufas num posto de gasolina pra conseguir pagar as minhas contas. E pouco mais de um ano depois, eu tava me mudando pro apartamento dos meus sonhos, trabalhando de casa, sendo dona da minha própria empresa, viajando e literalmente vivendo a vida que eu prometi pra mim mesma. E tudo isso aconteceu extremamente rápido. Mas pra conquistar tudo isso nessa velocidade, eu precisei de um método. Eu sou uma dessas garotas que adora salvar um monte de foto no Pinterest, montar um quadro de visualizações e chamar isso de manifestação. Mas sendo sincera, eu admito que todas as grandes metas que eu alcancei exigiram muito mais estratégia do que isso. E pode acreditar, eu não sou naturalmente uma pessoa organizada. Eu tive que trabalhar duro, testar e validar muita coisa até chegar num sistema de metas e organização que funcionasse pra mim. Então, mesmo que você se considere uma pessoa com problemas de foco, concentração, procrastinadora, acredite, ainda há esperança. Nós, seres humanos, somos completamente adaptáveis e moldáveis. Tudo que você precisa é um método claro que te guie para sua melhor versão em 2024. E eu vou compartilhar ele com você hoje. Ok, então a primeira coisa que você precisa fazer é uma análise 360. Esse é basicamente um exercício onde você vai sentar e entender como a sua vida tá. Fazer uma avaliação detalhada de cada área. E eu sei que você tá pensando, eu sei o que tá acontecendo na minha vida porque eu tô vivendo ela, mas para esse exercício nós precisamos avaliar as coisas num nível um pouco mais profundo e trazer clareza para detalhes que na correria do dia a dia muitas vezes a gente não repara. A verdade é que a gente passa a maior parte do tempo vivendo no automático. Sempre tem muita coisa acontecendo e vamos ser sinceros, quando não tem nada acontecendo, a gente tá muito distraída rolando tela. Então aqui é o momento de colocar tudo no papel e olhar para sua vida numa perspectiva de observadora. O objetivo aqui é descobrir onde você tá agora para que você possa decidir a melhor forma de seguir em frente. Eu sou uma pessoa muito digital, eu uso Notion e Google Agenda para me organizar, mas ainda assim, para certas coisas, eu ainda sinto a necessidade de passar minhas ideias pro papel. E os planners que eu encontro, eles não têm a flexibilidade, a personalização que eu preciso para me organizar. E por isso eu sempre fiz os meus planos em cadernos e folhas de fichário, só que no fim sempre virava um caos, eu perdia cada página num lugar, deixava tudo desorganizado. Então esse ano eu decidi criar digitalmente as ferramentas que eu preciso, com uma estética legal e imprimindo conforme a demanda. Eu sou o tipo de pessoa que precisa romantizar as coisas para ter motivação. Então ter as minhas ferramentas de organização impressas num planner, que eu posso ir alternando conforme a minha necessidade, me ajuda a fazer isso com muito mais prazer e me ajuda a acordar de manhã animada para me organizar. Eu juntei todas essas ferramentas e criei um produto digital para quem quiser usar o mesmo método. O link tá aqui embaixo, ele custa R$19,90 e você pode baixar e imprimir quantas vezes você quiser. É claro que você não precisa comprar para implementar as coisas que eu tô ensinando aqui. É apenas uma opção para quem, assim como eu, fica mais motivado e animado quando tem as coisas impressas. E porque é muito mais legal montar seu planner. Esse produto não é apenas um compilado das ferramentas que eu uso, mas também um guia detalhado da melhor forma para utilizar cada uma delas. E uma das ferramentas que fazem parte da minha análise 360 você encontra lá e é conhecida como Roda da Vida. A Roda da Vida é um círculo dividido em 8 partes, onde cada uma representa uma área importante da sua vida. A ideia aqui é sentar com calma, acender uma vela, talvez fazer um café gelado, tirar um tempo para refletir e dar uma nota de 1 a 10 para cada área. E você pode se surpreender com o resultado, tá? Quando eu fiz a minha roda, eu tinha algumas expectativas. Eu apostaria que as minhas maiores notas ficariam nas áreas de carreira e finanças, porque são as áreas onde eu coloco mais tempo e energia. E a parte de diversão e hobbies, que é uma área assim que eu não dou muita atenção, eu imaginei que teria uma pontuação muito baixa. Mas quando eu terminei e olhei pra minha roda, eu percebi que surpreendentemente eu tinha dado um 6 pra diversão e um 5 pra minha carreira. Eu fiquei tipo, o quê? Depois, conversando com meu namorado, ele me disse, Bárbara, você se cobra muito com o seu trabalho, não importa o quanto você tenha sucesso, suas expectativas são muito altas. Então você vai acabar colocando ali uma pontuação mais baixa. Agora, quando se trata de diversão, você não é a pessoa mais extrovertida que precisa de muito pra se sentir energizada. Então o pouco que você se dedica a essa área já é o suficiente para que você se sinta realizada. Então na hora que ele falou isso, fez muito sentido. E eu percebi que você precisa fazer esse exercício nos seus próprios termos, sabe? Você não pode fazer baseado na vida ou nas expectativas de outra pessoa.
Porque quando eu me comparo, eu tô sempre achando que eu preciso ter mais hobbies como as outras pessoas, e que minha rotina é tóxica porque não tem muito tempo dedicado pra diversão. Mas a verdade é que eu percebi que eu não preciso genuinamente disso. Eu acabo encontrando diversão na minha própria rotina. E nas vezes que eu tô à beira de um burnout pensando que eu preciso de um hobby senão eu vou enlouquecer, não é a falta de um hobby que tá me causando a exaustão. É porque eu tô trabalhando 18 horas por dia. Então isso é meio que uma autoterapia, sabe? Pode te ajudar a perceber coisas que você não estava enxergando com clareza antes. Você não precisa fazer roda da vida, você pode fazer essa análise da forma que você preferir, mas é importante lembrar que tempo e energia são recursos extremamente limitados, então é essencial que você encontre uma forma de se analisar profundamente antes de definir o que vai ser prioridade para você esse ano. Eu sou uma garota muito clichê e, como eu já disse antes, eu amo fazer quadro dos sonhos. Eu já tinha compartilhado aqui que geralmente eu faço meu quadro dos sonhos digitalmente. Eu simplesmente crio uma pasta secreta no Pinterest e vou adicionando ali imagens que representem visualmente o que eu quero. E costuma funcionar bem pra mim, porque além do meu quadro anual, eu costumo fazer quadros por trimestre, já que todo o meu planejamento acontece por trimestre. Porém, recentemente eu vi um vídeo da Fernanda Ramirez criando uma pasta de visualização, acho que pasta da vida, essa é a tradução, onde ela fez uma colagem específica para cada área da vida dela e eu simplesmente amei o resultado. Então eu juntei a ideia dela com a minha ideia e resolvi fazer uma coisa só. Eu comprei uma pasta fichário assim como a dela, fiz uma colagem por área e adicionei aqui juntamente com o meu planejamento do ano. E assim eu consigo simultaneamente estar me planejando e também me motivando, tudo junto no mesmo lugar. Então, assim como a Fernanda, eu fiz uma capa personalizada. São imagens gerais que representam o meu foco esse ano. Tem ali uma câmera, porque eu quero produzir muito conteúdo, investir em Bitcoin, uma placa do YouTube, passaporte, porque eu quero viajar, imagens que representam vida saudável, trabalho e o carro que eu quero comprar. E dentro da pasta eu fui dividindo por sessões, então aqui é a seção fitness, saúde, que tem algumas representações do que eu quero fazer esse ano, yoga, polidense, quero fazer caminhadas, me alimentar saudável. Diversão pra mim tá muito ligado à natureza, então nessa parte eu coloquei viagens, praia, andar de quadriciclo, que é um sonho, espero realizar esse ano, patins. E aí, todas as vezes que eu precisar revisitar minhas metas e o meu plano de ação, eu vou ter aqui junto inspirações visuais que vão me deixar motivada e empolgada. Antes de você sair por aí criando metas e planos sobre as coisas que você quer, trabalha primeiro nas coisas que você precisa. Quando eu comecei a priorizar isso, os meus resultados avançaram muito. Muito mesmo. Eu sei que muitas vezes a gente negligencia isso, mas se você é uma pessoa que tem muitas metas, muitos objetivos e pretende de fato conquistá-los, você vai precisar começar a levar isso a sério. Se você ajustar esses fundamentos, você vai ter disposição e capacidade tanto física quanto intelectual para conseguir chegar nos seus objetivos. E aqui eu tô falando de fundamentos fisiológicos mesmo. Então, dormir a quantidade de horas necessárias, se alimentar fornecendo os nutrientes básicos que o seu corpo precisa, se exercitar ali o mínimo necessário para o seu corpo conseguir te dar os hormônios do bem-estar. Porque tudo isso contribui não só para a tua capacidade física, mas também para a sua capacidade cognitiva. Eu sei que isso pode parecer um pouco dramático, mas eu diria assim tranquilamente que esses detalhes vão garantir 80% dos seus resultados. Sempre que a minha vida sai dos trilhos e eu preciso recalcular a rota, é sempre por aqui que eu começo. Fazer pequenos ajustes na minha rotina para conseguir dormir mais cedo, descansar mais, ir atrás de fazer marmitas para semana para conseguir me alimentar bem, reservar tempo para me exercitar, mesmo que sejam 15 minutos por dia. Então assim, antes de você começar a pensar em planos para sua carreira, para sua vida, para relacionamentos, trabalhe os fundamentos. A vida e todas as experiências dela acontecem através de você. Então quando você começa a priorizar isso, tudo flui melhor. Eu gosto de trabalhar com um sistema de metas chamado Metas SMART. SMART é um acrônimo que significa metas específicas, ou seja, claras e detalhadas, mensuráveis para que você consiga acompanhar o progresso, alcançáveis, ou seja, realistas, metas que você consiga alcançar com os recursos que você tem. Relevantes, elas precisam ser relevantes para você, e temporais, elas precisam de um prazo para serem concluídas. Quando eu crio uma meta para o meu planejamento, eu me certifico que ela se enquadre nesses 5 critérios. Então vamos supor que meu objetivo é ser mais saudável. Isso não diz muita coisa, é muito abrangente. Então, aplicando o conceito SMART, ficaria algo como: eu quero beber 2 litros de água por dia e fazer yoga 2 vezes por semana no primeiro trimestre de 2024. Ela é uma meta específica porque eu detalho o que eu vou fazer para ser saudável. É uma meta mensurável porque eu vou beber 2 litros de água por dia e fazer yoga 2 vezes por semana. Ela é alcançável, eu sei que eu tenho capacidade de fazer isso. E sim, é relevante para mim cumprir essa meta. E ela é temporal porque eu tô me comprometendo por um trimestre.
Eu aplico esse conceito em tudo que eu coloco no meu planner e é isso que vai transformar os seus sonhos distantes num plano de ação. Então, eu crio metas separando o meu ano em sessões. Primeiro eu faço as metas anuais e vou destrinchando isso por trimestre, depois por mês, por semana e por fim eu vou planejando o meu dia a dia. Eu sei que pode parecer muita coisa, mas a verdade é que se você realmente tem objetivos e você pretende alcançar eles, você não pode simplesmente deixar eles soltos, flutuando pelo espaço, porque daí eles simplesmente não vão acontecer, cara. Se você realmente quer se levar a sério, você precisa de um plano de ação com acompanhamento diário. Agora, uma dica de ouro que eu implementei recentemente na minha vida e que eu queria ter começado antes porque acelerou demais os meus resultados, é sempre fazer um top 3 de prioridades, principalmente no planejamento diário. Eu costumava me sabotar muito, todos os dias eu tenho uma lista de afazeres enorme com muitas demandas, e claro que algumas delas eu procrastino mais porque é chato, porque demora, porque demanda muita energia, enfim, sempre tem aquelas coisinhas que eu quero menos fazer. Então eu acabava priorizando todas as outras coisas da lista e ignorando as mais difíceis, que na maioria das vezes também eram as mais importantes. Eram elas que iam me levar para mais perto de algum objetivo e eu ignorava até o dia acabar. E aí você fica com uma falsa sensação de progresso, porque o dia termina e você riscou várias coisas da lista, então parece que você foi produtiva, mas o que era mais importante você não fez. Então organizar todo o meu planejamento, dando destaque para 3 tarefas principais, mudou completamente o meu jogo. Mesmo que eu deixe de fazer outras coisas, mesmo que tudo desande no dia, se eu terminar com essas 3 coisas feitas, pra mim tá tudo certo. Porque no fim das contas são elas que realmente vão fazer diferença no longo prazo. Como eu disse antes, tempo e energia são recursos muito valiosos e limitados. E a gente precisa aprender a definir o que é prioridade na nossa vida. Depois que você tiver feito a sua análise 360, entender o que precisa ser melhorado, retirado ou mantido na sua rotina e ter criado um plano detalhado por trimestre, chegou a hora de colocar esse plano em ação. Mas para isso você precisa de um acompanhamento, e eu gosto de fazer isso de 2 formas. A primeira delas é controlando hábitos no dia a dia, e existem algumas maneiras de fazer isso. Você pode fazer no bloco de notas do seu celular, criar um template no Notion, desenhar no papel se você for da galera do Bullet Journal. Eu já tentei usar alguns aplicativos, mas eu nunca consegui me adaptar, eu acabo sempre não usando. Então eu criei um modelo e imprimi para conseguir ir acompanhando manualmente. E para mim esse sistema tá funcionando muito bem, porque ter um controle de hábitos é importante não apenas para que você consiga ter um acompanhamento visual de qual hábito está dando certo e qual que tá falhando, mas isso também ajuda a trazer dopamina pro seu dia a dia. A dopamina é um neurotransmissor responsável pela sensação de motivação. E ações como ir ticando itens numa lista de tarefas ou riscando hábitos num controle de hábitos ajuda a gerar dopamina e ter motivação para ir fazendo cada vez mais. Então pra mim isso funciona muito bem, porque toda vez que eu concluo um hábito e aí eu pego o papel ali para marcar, eu acabo inevitavelmente vendo os outros hábitos que eu ainda não fiz no dia. E isso fica na cabeça, é quase impossível de ignorar. Além do controle de hábitos, é muito importante ter um sistema de revisão para que você possa olhar o progresso que foi feito até ali, se houveram coisas que te atrapalharam e quais mudanças você consegue implementar para que no próximo período você consiga corrigir esses gaps que rolaram. Novamente, assim como tudo que eu citei aqui, isso existe estruturado dentro do Execute, caso você queira imprimir e usar o modelo pronto, mas é claro que você pode desenvolver o seu próprio sistema de revisão, colocando ali algumas perguntas estratégicas que te ajudem a refletir e um espaço para fazer anotações. Enfim, existem 1000 formas de fazer isso funcionar, mas isso vai te ajudar a estar ali constantemente fazendo essa reflexão e te ajudando a não sair dos trilhos. Então, esses são os meus 5 passos para construir não apenas o ano, mas a vida dos seus sonhos. Muito obrigada por assistir e se inscreve no canal se essa foi a sua primeira vez por aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo.